Quando eu volto, isso já pra 2012, 2013, eu já morava em São Paulo novamente. Aí vem aquelas manifestações de 2013. Né? Aquelas manifestações... E aí, ao mesmo tempo que elas acontecem, aconteceu um fato pra mim que foi muito importante, que foi tinha um grupo de policiais que atuavam na região de Jundiaí, ali em São Paulo, onde meu pai trabalhava. E aí na empresa do meu pai, que eu trabalhava com outra, que era na mesma cidade, mas em outro lugar. Eu tava visitando ele, e aí do nada apareceu a polícia civil com uma foto do meu pai e falou: esse senhor tá aqui, tá preso em flagrante por tráfico de droga. Aí o quê? Meu Deus. Aí deram uma tarefa no meu pai, jogaram ele no chão, e aí um cara apareceu com um tijolo eu não sabia se era cocaína ou maconha, tirado de um armário aleatório, assim, ninguém entendeu nada. Aí me botaram numa sala e falaram: o bicho pegou pro seu pai, chama teu advogado aí, a gente pode resolver isso lá na delegacia. Levaram meu pai detido. E aí eu fui pra delegacia com o advogado e eles queriam 300 mil reais. Meu Deus. Era um achaque. Aí eu tinha 30 mil reais. Na hora, assim, aí paga, mas você fica devendo, você tem que pagar 30 pau por mês. E aí eu falei: assim, eu já queria mudar a minha vida, não queria ficar morando no interior, eu já tava muito cansado do que eu tava fazendo. E eu sentia que eu não me realizava, e aquilo que eu aprendi da política ficava o tempo todo voltando na minha cabeça, né? Eu ficava: eu queria voltar a fazer as coisas que eu gostava na faculdade. Aí eu já falei: quer saber, eu vou me arriscar. Eu falei: eu vou prender esses policiais. E aí eu falei com a corregedoria, grampearam meu telefone, eu separei um dinheiro numerado, eles tiraram fotos da numeração do dinheiro. E aí eu falei: vou entregar esse dinheiro, então, né? Vou pagar a parcela do achaque da polícia. Polícia com o tráfico junto. E aí, quando eles foram lá pegar o dinheiro, a corregedoria a polícia tava lá e prendeu todo mundo. E aí prendeu os policiais, prenderam o traficante que trabalhava com os policiais. E aquilo ali virou uma chave pra mim. Falei: agora, quer saber? Eu vou correr todos os riscos. Você perdeu o medo. De tudo. Eu falei: vou correr todos os riscos. Agora, dane-se. Porque eu tava ameaçado de morte pela polícia e pelos bandidos, né? E era tão criminoso o negócio que depois, quando eu fui na audiência que eles pediram habeas corpus, o juiz perguntou: você se sente seguro? Eles levaram todas as polícias civis de Jundiaí região ali. E os policiais civis estavam apoiando os policiais criminosos. Pra gente ver, assim, que também a gente não pode ficar idolatrando muita coisa, que no Brasil tem crime em todas as áreas. Eu falei: não, mantém esse cara preso. Os caras me olhando feio pra caramba. Eu falei: não vou sair vivo daqui. Mas continuou. Aí dali a gente montou o MBL, e aí eu tô, desde esse dia dessa operação policial até hoje, eu tô vivendo a vida meio que, assim, tomando riscos e um atrás do outro. Então, a gente tá arrumando briga com o Comando Vermelho, com o PCC, com o Centrão, com o PT, com todo mundo. E vamos nessa, e vamos ver até onde vai. Ô, Renan, e é por isso também que você defende medidas drásticas contra o crime organizado. Sim. Isso também deve ter te levado, né? Óbvio, porque assim, imagina você tá trabalhando normal, tinha clientes que a gente estavam visitando a empresa no dia, aí de repente vem um vagabundo de um policial trabalhando com um traficante e prende teu pai, joga teu pai no chão pra tomar uma grana tua. Esses caras tinham que morrer. Eu por mim não tem essa coisa de perdão, sabe? Quem perdoa não sou eu. Por mim, eu queria que eles morressem. É real. Eu não tenho nenhuma dó desses caras. E me dá uma raiva, o cara que fez, chama Ricardo, o policial. É um daqueles caras que usam anabolizante, tudo bombadão. O meu maior prazer foi quando eles foram pedir o habeas corpus, ele tinha ficado na cadeia uns dias, aí perdeu toda a massa muscular dele, né? Tava todo caído lá, né? Com a cara, eu falei: né? Tá bom aí, né? Ficaram pelo menos 2 anos na cadeia. O que é pouco. Um cara desse tinha que ficar 15 anos na cadeia, pelo menos. No mínimo. Por isso que tem que defender realmente esses aumentos de pena, melhorar o Código Penal, de processo penal, porque realmente a impunidade é muito grande, né? Então eles têm coragem de fazer coisas bizarras porque nada acontece, eles sabem disso. Sim. Eu achei interessante que você falou que você trabalhou um tempo com recuperação de empresas, né? E isso traz um conhecimento muito bom para você, né? Na área política. Porque, por exemplo, os Correios está com um recorde, né, despencando aí, um prejuízo tremendo. E é tão contrastante, que é uma coisa que me impacta, porque ao mesmo tempo o sistema de entrega de todos os outros estão aumentando, né? E o Correio indo para água abaixo. Você, como que é? Você é a favor da privatização? Sou. Você acha qual que seria o caminho aí pro Correio se você chegasse... Não, o Correio é privatizar. É o pessoal que defende o Correio estatal. Fala: não, mas olha só, os Correios, assim como algumas linhas aéreas, tem uma função também, assim, ninguém quer mandar carta, ou ninguém quer atender com o serviço de Correio, sei lá, correspondências que vão para Amapá, que é muito distante e que dá prejuízo. Tudo bem, o Estado pode assumir algumas linhas deficitárias e tá ok. Isto não quer dizer que o serviço com tudo não tenha que ser privado.
Isso não altera. Dá pra você, olha, vamos suprir algumas... Igual tem linha aérea, tem voos no Brasil que são subsidiados, que o Estado vai meio bancar, porque as empresas vão ter prejuízo. Voos que vão lá, um voo que vai sair de Roraima vai pra Brasília, né? Um voo local Roraima-Manaus. Esses voos ali, no fim do dia, vão ser deficitários, mas você precisa ter pra você conseguir integrar o país. Os Correios, mesma coisa, e a gente assume o problema. O que eu quero dizer é que isso não tem que justificar a existência de uma estatal, como falam. Ainda mais uma estatal muito ineficiente como essa. E não é um serviço que, vamos dizer, que é de grande dificuldade. O mundo inteiro é cheio de empresas de entrega e você consegue colocar a competição nesse setor. Só que eles mantêm ainda, vamos dizer, monopólio em certos serviços e esse monopólio precisa terminar. Então, assim, uma ou outra empresa, não vejo problema nenhum de manter algumas empresas que funcionaram historicamente como estatais e que não podem apenas ser sucateadas. A Embrapa funcionou. Vamos manter a Embrapa funcionando? O que não pode é sucatear a Embrapa. A Embrapa ajudou a criar o agro brasileiro, a conexão dela com as universidades que trabalham com agricultura no Brasil, a Exalc, que tem em São Paulo, a Viçosa em Minas Gerais. Maravilhoso, legal. Agora, faz sentido Correios? Não, não faz. Então tem várias empresas brasileiras que simplesmente, empresas públicas, têm que deixar de existir. Tem uma empresa de energia nuclear no Brasil que não tem nenhuma, ela não serve pra nada. Ela é uma empresa que é um prédio lotado de funcionário público que não faz nada, que não tem nenhuma relação com Angra e que só fica vivendo de lobby. Você vai no mesmo prédio que quem alugou o escritório foram chineses e russos. Isso ninguém comenta. E tem uma folha gigantesca, milhões e milhões são gastos com uma empresa que não serve pra nada. Uhum. Você falou de energia nuclear, me lembrei de um assunto antes da gente encerrar o programa: guerra no Irã. Como você enxerga que isso vai afetar o Brasil, principalmente em relação ao petróleo, as refinarias, a gasolina, o diesel? Há um impacto, eu não sei se esse impacto ele vai ser estrondoso, como falaram, mas haverá um impacto. Só que, eventualmente, esse impacto pode até, para a balança comercial brasileira, que hoje ele está produzindo petróleo para exportação, pode até ser positivo para o Brasil, em alguma medida. Eu não acho, entretanto, que esse conflito ele vai terminar cedo. Né? O Irã não é a Venezuela. O Irã, por mais que tenha tomando um pau aí nessa guerra, como todo o regime, ainda está de pé. E você, para ter uma derrubada do regime, você depende das pessoas no Irã conseguirem derrubar. Né? Você tem uma rebelião que funcione. Por enquanto não funcionou. Né? E a rebelião dentro do país. Dentro do país. As pessoas estão protestando lá dentro do Irã há meses a fio. E elas precisam de mais do que apenas um bombardeio aqui e ali para terminar com o regime. Por mais que a liderança do regime tenha morrido. O que os Estados Unidos e Israel estão deixando claro pro regime é: se vocês continuarem enchendo o saco, eu vou matar outro. Então, mataram o Khamenei, que era a grande liderança lá. Os parentes dele, e ainda morreu o Ahmadinejad, que foi o chefe de estado deles lá por algumas vezes. Então tem um recado. Então, quanto tempo essa liderança, quanto tempo essa elite vai durar? Se durar muito tempo, essa crise tende a perdurar. A gente tá falando de uma crise que envolve já a Rússia, que tá em guerra, tem sanções, o Irã. Todo mundo sabe que eles manobram, né, pro petróleo deles ir por outros caminhos e chegar e serem vendidos, mas em alguma medida isso vai gerar uma escassez, isso vai gerar algum problema. E pode atingir, consequentemente, o Brasil, sim, né? Sim. O Lula falou que a gente vai ter que aumentar as forças armadas aí. Acho que ele tá temendo agora. Eu vi. Você acha que é necessário? Eu acho que isso faz parte da campanha de marketing que ele tá fazendo, por causa do que aconteceu na Venezuela. Porque ele enfrentou o Trump, o negócio lá das sanções, aí ele ficava falando soberania, o Brasil é soberano. Não soberano nada, não é soberano porcaria nenhuma. E aí, como ele viu que aconteceu isso na Venezuela, que derrubaram o amigo dele, Maduro, aí ele fica, né, não, vamos vender aqui que eu sou um líder nacionalista, então eu vou armar o Brasil. Ele não tem credibilidade com as Forças Armadas. 2, o PT sucateou as Forças Armadas. E 3, ninguém enfrentou o verdadeiro problema das Forças Armadas, que é o seguinte: todo o dinheiro que vai para as Forças Armadas vai para pagar folha, e folha especialmente de general. Mas eu tenho muito mais general do que qualquer outra coisa. Todos aqueles salários, aqueles benefícios, aquelas para os familiares. Exato. Então você tem que fazer uma reforma no nosso universo militar, para que o orçamento que vai para lá vá para equipamentos também, para treinamento de verdade, porque vai precisar. O mundo que tá vindo aí é um mundo que você vai precisar estar militarizado. Só que o PT vai encarar esse problema, mas nem a pau, isso é só discurso eleitoral. Você acha que o medo dele tá ligado com os Estados Unidos querer declarar que o PCC, o Comando Vermelho, é terrorista? Porque daí tem aquela prerrogativa de que, se os Estados Unidos, ali com o Marco Rubio, intervindo, decretar, né, que o Comando Vermelho, o PCC, eles são terroristas, isso dá direito de uma invasão? Não dá. Por exemplo, porque tem esse comentário que as pessoas falam, né? Eu vi um movimento deles se unindo lá. Tem, assim, por exemplo, os Estados Unidos e a comunidade internacional consideram o ETA
um grupo na Espanha terrorista, o IRA na Irlanda é considerado terrorista, e você não viu interferência, sabe? Os Estados Unidos mandou aviões na Espanha para estourar o País Basco, explodir. Esse argumento deles é um argumento que vai começar a gerar uma pressão que justifica uma maior, vamos dizer, participação americana no nosso continente. Isso é verdade. Porque eles estão querendo botar o pé no continente, eles vão criar os argumentos. Agora, nós estamos deixando eles criarem os argumentos. Porque a verdade é que nós deveríamos estar fazendo isso que os Estados Unidos estão fazendo. Quem deveria destruir o crime organizado na própria terra éramos nós, e quem deveria estar resolvendo isso na Bolívia, na Colômbia, no Equador, era no Brasil. E os Estados Unidos que resolvam no máximo o México, que é vizinho deles. A gente que devia estar fazendo isso. Né? É óbvio. Só que assim, o Brasil não fez a lição de casa, a América Latina virou um problema americano agora. Eles vão querer aumentar, vamos dizer, a interferência local, isso é um fato dado. Eles começaram a olhar... Eles têm interesses próprios, né? Lógico. E porque agora a China chegou muito perto deles, a China estava na América Latina, e aí os Estados Unidos, vamos voltar a mandar aqui. E por mais que o argumento seja certo, porque eu acho que temos que destruir, todo mundo sabe, temos que destruir o Comando Vermelho do PCC, a gente tem que entender que quem tem que fazer isso somos nós. Então, antes do Trump vir com qualquer brincadeira, um acordo de cooperação internacional, o Brasil tem que ir lá e eliminar. Quem tem que eliminar somos nós. Por isso que eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer ganhando a eleição do presidente é destruir os caras. E falar, destruir. E galera, os Estados Unidos querem ganhar agora vocês fazerem uma cooperação com a gente, pra gente ir na Bolívia. Vamos chamar eles pra ir na Bolívia. Não vou chamar eles pra vir no Brasil, vou chamar eles pra ir na Bolívia, Equador. E vou falar a real, eu estive nos Estados Unidos, eu tive reunião com membros do governo Trump, gente que inclusive trabalha no Pentágono. Eles adorariam ver um Brasil forte nisso, mas um Brasil parceiro deles. Só que eu falei também, pra você ser parceiro, você tem que ser parceiro. Né? Hoje a China compra produto brasileiro, o Brasil, em grande medida, ele exporta algumas coisas industrializadas para os Estados Unidos, mas ele não tem acesso ao verdadeiro mercado americano. Vamos fazer uma parceria braba, de longo prazo, entre o Brasil e os Estados Unidos? Vamos jogar junto militarmente, geopoliticamente, economicamente? Aí você assim, então o Renan ganha a eleição que a gente conversa. Então, pra fazer coisa... espaço pelo menos. Isso mesmo. A gente tem que fazer a lição de casa, né? Pra não ter intervenção aí de fora, né? Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.